Fala, turma, muito bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem. Mais uma semana, né, Gustavão? Feriado acabou, agora é mais um último gás aí até o final do ano, né, Gustavão? É isso aí, cara. E eu já comecei a semana mandando mensagem pro time, eu falei, pessoal, seguinte, término de feriado, geralmente o pessoal tá um pouquinho mais cansadinho daquele dia. Eu falei, já vamos começar a semana, né, com um desejo de fazer mais, de fazer melhor, de ter uma semana extraordinária, porque se a gente não começar minimamente com esse sentimento, é bem pouco provável que a gente consiga atingir. Então, fica ligado, hein? Você que tá assistindo a gente aí, também busque ter um pensamento positivo, um desejo de construir coisas maiores e melhores nessa semana. Olha só que coisa aí, mensagem do dia, ó. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, volta aí o vídeo que você vai ouvir de novo. Mas ó, pra você que já tá chegando aí, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal do Corretor SA se você não é inscrito, dá uma conferida aí, dá uma olhada aqui embaixo, se tiver inscrito, inscreva-se, Gustavão. Você não é inscrito. O cara não é inscrito ainda. Você não é inscrito. E tem gente que assiste a gente todo dia e não tá inscrito. Ele não tá inscrito e não dá um like, cara. Isso aí ajuda muito o canal. Eu sei que todo mundo aqui assiste, quem vê live, sempre vê o povo falando de se inscrever, de deixar o like. E é muito importante porque o YouTube recomenda e valoriza tudo isso, tá? Então, olha aí de novo, vê se você já tá inscrito, se você deixou seu like, olha os outros vídeos, acompanha também. E ativa o sino. E ativa o sininho, né? Que aí o YouTube vai notificar aí todas nada. as vezes que tiver alguma coisa programada aí no canal do Corretor SA, certo, Gustavão? É isso aí. E vamos enfatizar outra coisa também. Estamos no Spotify, para isso, para você talvez não seja uma novidade, mas eu vou te encorajar a fazer algo para atribuir algum tipo de valor a nós aqui. Entra lá no nosso perfil do Spotify, manda para alguém, fala que, ó, esses loucos aqui falando, terça-feira, de quinta-feira, tem conteúdo pra caramba sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre pessoas de sucesso em determinadas áreas de vendas. Então, compartilha com algum amigo seu aí, engrandece aí, vamos usar reciprocidade, né? Você tá aqui recebendo conteúdo. Sensacional. Gustavão puxou um ponto aí que é bem legal, então vou até dar uma valorizada aí nas nossas redes, para quem quiser acompanhar ainda mais. Aqui no YouTube você já tá, né? Então é simples, é só descer aqui e se inscrever. No Instagram a gente tá lá, @corretorsa, muitos conteúdos todos os dias também. Temos agora também o @CCZ Saúde Oficial, Gustavo. Nossa, esse daí promete, hein? Então perfil novo, conteúdo diferente do que a gente passa no Corretor SA, então vale a pena também você dar uma conferida lá. E além dessas redes também, não, Gustavo... calma, pra quem esse perfil que a gente tá construindo? Para novas pessoas que querem ingressar no mercado de saúde. O bebezinho, tá engatinhando. Isso, tá andando ali na bicicleta de rodinha. Quer conteúdo novo, quer aprender mais, quer se aprofundar mais. É interessante falar disso porque muitos corretores deste mercado, muitos vendedores ainda, eles entram neste mercado por um convite, porque entendem que é bom, é promissor, comissionamento alto, etc, etc, mas ele não tem um devido preparo, né? Ele depende muitas vezes ali de treinamentos aleatórios para conseguir construir de fato alguma coisa, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, não têm um preparo técnico, um preparo de vendas, e o perfil do CCZ Saúde ele foi criado justamente para poder construir esse algo de valor com você, te entregando conteúdo para te nutrir de informação, para você conseguir se desenvolver mais rápido e com mais precisão. Até porque a gente sabe que começar uma coisa nova é difícil, exige paciência, exige resiliência, então... Quanto mais nutrido você estiver, mais confiança você vai ter para fazer uma coisa nova todos os dias. Então, vale muito a pena você que quer tentar ingressar no mercado de saúde aí, conferir também um pouquinho do que a gente faz lá, certo? Muito bom, é isso aí. E além disso, Gustavão, temos também o Spotify. Então, o que você não quer ver em vídeo, a gente tem em áudio, certo? Então, para você que quer escutar no trânsito, parado ali no carro, tem também a opção do Corretor SA lá no Spotify, Gustavão. É isso, Vitão. E tem programação essa semana? Ao longo da semana a gente passa. Beleza, surpresinha, sabia? Surpresinha. Fechado. Vamos convidar então a nossa... Por favor, chamar Gustavo. A nossa convidada. Pessoal, é o seguinte, deixa eu compartilhar algo com você. A gente tem mudado um pouquinho, né, o formato aqui do Café com o Corretor. A ideia é trazer mais pessoas para a mesa para poder trazer experiências de vida diferente, né? Nós estamos vindo aí de algumas semanas com
pessoas muito especiais aí que estiveram com a gente, contando um pouquinho da trajetória, do dia a dia, pessoas com 1 ano de experiência no mercado, 2, 3, menos tempo. Isso é importante para você poder ter referência, né, sobre o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo. Eu gosto muito de saber, cara, se eu tenho uma referência, o que essa pessoa faz, quem ela é, como ela faz, né? Isso é importante para você ter alguém, então um norte para você poder se referenciar e começar a construir as coisas. E aí, qual que é a nossa ideia aqui nesse novo modelo, por assim dizer, do Café com Corretor? Trazer mais as pessoas para a mesa para ter essa partilha de experiência. E aí, já faz algum tempo que eu venho acompanhando um perfil no Instagram de uma pessoa que tem um posicionamento muito interessante digital, tem ali uma identidade visual muito interessante que chama a atenção, traz muita informação de valor e nichou o segmento dela, né? Nichou o segmento dela para trabalhar com mamães, com futuras mamães, na verdade, né? Mamães que querem ali engravidar, que estão buscando um planejamento. Isso é muito interessante, eu achei muito interessante isso. E fiz um convite para ela, mandar uma mensagem ali aleatória: oi, tudo bem? De onde você é e tal? Ó, meu nome é Gustavo, pô, quero te fazer um convite assim, assim, assado. E ela topou. Tá aqui com a gente hoje para poder compartilhar um pouquinho da experiência dela, da história dela, o que que ela construiu até agora, né? Qual que é o conjunto da ópera, para que você possa aí ter uma boa referência sobre algo em específico, que é o posicionamento digital. Muitas pessoas ainda estão quebrando a cabeça sobre como fazer, como começar, começo ou não começo, e aí hoje vocês vão ter aqui uma pessoa que vai compartilhar um pouquinho da história delas. Eu tenho certeza que você, no término aqui desse conteúdo, desse encontro, vai falar assim: eu vou dar o primeiro passo. Tenho certeza. Então, senhoras e senhores, estamos aqui com a Amanda Santos. Eu conheço para Amanda Santos, né? Mas o perfil no Instagram tá diferente, depois a gente compartilha, olhando nessa câmera até agora. Amanda, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente compartilhando, porque principalmente conteúdo de valor que vai impactar essa galera que tá assistindo a gente aqui. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui com vocês e já, né, aproveitando a deixa, isso que vocês estavam falando, né, sobre o começo, como é difícil e você precisa dessa motivação e desse conteúdo. Foi muito assim comigo. Eu precisei de muita informação, de muita ajuda, de buscar boas referências para começar a minha carreira aí dentro dos planos de saúde. E hoje estamos aqui para compartilhar com vocês que estão começando um pouco, com um pouco menos de experiência que eu também não tenho tanto tempo assim, mas vai ser muito bom. Espero que seja útil para todos vocês. Sensacional, Amanda. Seja muito bem-vinda. Vai ser uma honra trocar essa ideia com você hoje aqui. A turma com certeza vai, cara, absorver muito conhecimento. Tenho certeza disso. Gustavão, Deixa eu encher a bola dela. Tem uma coisa que eu achei legal, cara. Quando eu publiquei que você estaria com a gente, uma pessoa do meu time, inclusive, falou: Meu, nossa, Amanda e tal. Eu falei: Caraca, eu não acredito que ela vai estar com vocês. Que massa, eu vou mandar aqui pros familiares e tal. Nossa. É muito legal isso. Eu achei bacana. Porque referência, né? A gente precisa ter referência, né? Uhum. E eu vi essa questão da referência. Falei: Puxa, que bacana. Falei: Pô, vai estar lá com a gente sim. Participa, não deixa de assistir. E ela já saiu ali promovendo, divulgando, compartilhando com a galera. Eu vi que a pessoa que compartilhou, eu achei legal também. Então assim, é muito bacana ter essa referência. Então, Amanda, acho que pra gente poder dar o start aqui, conta um pouquinho da tua história, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da gente começar, pessoal, quando eu entrei nesse mercado, eu identifiquei um público com uma experiência de 10, de 15, de 20 anos no mercado, né? E o que que eu vejo hoje? Uma nova era, uma nova safra, uma nova geração chegando para atuar com planos de saúde, para atuar com seguros em geral, né? E quantos anos você tem, Amanda? 25. 25 anos, né? Tá aqui no negócio já há aproximadamente 3 anos, pelo que a gente conversou. Então, pô, começou aí com 22, 23 anos. Isso é muito interessante, porque tem uma nova geração chegando no negócio e tomando muito espaço, né? Então, Amanda, compartilha como que foi tua história, como é que você entrou nesse mercado? Como é que foi? Fala aí. Vamos lá. Começando do início, né? Eu entrei no mercado de corretagem, planos de saúde, por conta da minha família. A minha mãe começou a nossa corretora familiar. Ela tirou a SUSEP, eu tinha 4 meses, meu irmão também era bem pequeno, e ela que deu esse start, assim, nessa carreira. E acabou sendo realmente a carreira de todo mundo. Eu e meu irmão trabalhamos hoje na corretora, é uma empresa familiar em 4, né? Eu, minha mãe, meu irmão e eu.
E foi assim que eu comecei. Então, é interessante que não foi uma coisa premeditada, não foi coisa, eu trabalhei em algum lugar, não, foi algo que veio de família mesmo e que a gente tem começado aí, construído. Mas, na época que eu tava para escolher ali faculdade e tudo mais, não era uma coisa que eu queria. Eu odiava vender, eu odiava prospectar clientes e eu só queria fazer alguma coisa da vida que não tivesse a ver com vendas. O mundo dá voltas, o mundo não gira, ele capota, mas acabou que com o tempo eu prestei vestibular, passei na USP, meu grande sonho fazer uma faculdade pública, e acabou que eu, no meio da graduação, estava fazendo letras, porque eu gostava muito de ler e queria trabalhar com edição de livros, muito diferente do que eu faço hoje, né? Mas enfim, tenho essa formação, esse diploma aí que acabei não usando muito para muita coisa. No meio da graduação, eu tinha que decidir entre continuar com letras ou essa outra carreira, ou continuar na corretora, porque as duas coisas não tinham nada a ver. E analisando, pensando muito sobre longo prazo, sobre qualidade de vida e coisas que eu queria para minha vida, eu percebi que fazia muito mais sentido continuar onde eu estava, na corretora. Porque isso ia me proporcionar qualidade de vida, ia me proporcionar investir numa empresa que já era da minha família, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica. Em algum momento, quando eu quisesse ter filhos, poder ir um pouco mais devagar, trabalhar menos. E é uma coisa que muitas outras áreas não permitem. Então, eu tomei essa escolha e falei, vou continuar aqui. Terminei a faculdade porque eu não gosto de deixar as coisas na metade, e era de graça também. Então, terminei, mas... De graça não, pagou um preço pra entrar lá, né? Não, de graça sim, né? Não tive que pagar a mensalidade, então Não, já... sim, sim. Se Já é pegar alguma DP, coisa. não paga DP. Não, então, não peguei. É que tem todo Também, um graças a esforço Deus. pra entrar, né? O negócio é punk. Sim, sim. Exato. Deu um trabalho para entrar, deu um trabalho para finalizar, mas no final das contas eu decidi ficar, né, na corretora, mas eu tinha realmente dificuldade com venda, dificuldade com essa prospecção de, tô aqui conversando com pessoas que eu não conheço e oferecer um seguro. Minha mãe já tinha esse dom natural, tanto que ela que começou, né, a nossa corretora, e eu percebi, putz, eu vou continuar aqui, quero construir carreira nisso, mas tenho dificuldade, o que eu vou fazer? E aí eu fui para o lado do plano de saúde, que eu percebi que, além de ser uma coisa que é muito bem remunerada, né, dentro do mercado de corretagem, eu acho que é um dos melhores produtos a se vender, era uma coisa que eu tinha facilidade de falar com as pessoas, de explicar as regras e tudo mais. Então, eu fui para essa área mais ou menos em 2020, como eu falei, tem uns 3 anos, mas o plano de saúde, ele tem uma outra questão, apesar de ser muito bem remunerado, é que você precisa de novos clientes todos os meses, ele não tem renovação, e toda a nossa carteira era de auto e residência. Então, eu estava aí diante desse desafio, era uma coisa que eu meio que tomei para mim, vou fazer dar certo isso aqui, e foi assim que eu comecei no digital, naquela necessidade de ter novos clientes. Então, meu objetivo no digital sempre foi conseguir prospectar novos clientes de plano de saúde. Sempre foi vender, né? Eu sempre falo isso. O objetivo não é virar blogueiro, não é você mostrar toda a sua vida, é vender. Esse é o objetivo do corretor dentro das redes sociais. E assim foi para mim também. E hoje, eu não só consegui atingir esse objetivo de vender através das redes sociais, como eu também tenho a minha própria consultoria, onde eu ajudo outros corretores a desenvolverem esse trabalho de prospecção, de conquistar os leads, né, de gerar os próprios leads através das redes sociais. Sensacional. Cara, eu ia perguntar, por que escolheu, já que entrou para esse mercado, por que escolheu o digital? E já respondeu, né? Eu acho que esse eu acho que é hoje um dos principais desafios, né, Gustavão? Tipo, cara, como captar mais clientes? É tão desafio que a gente estava conversando, muitos vendedores no mercado, eles não conseguem dedicar tempo estudando para entender como funciona esse negócio de muitas vezes, tráfego pago, orgânico, etc. E deixa de começar, né? Tem muita gente boa que eu conheço que trabalha com vendas que não começou no digital ainda, né? E por que não começou ainda? Por vários fatores, medo, receio, não sabe como, etc, etc. Então, essa galera vai para o mercado de compra de leads, porque prospecção é um negócio complicado, né? Prospectar do zero, clientes frios, etc. é difícil. Eles acabam gastando muito dinheiro com isso, ou nem vendendo, né? Ou não vende, fica naquela mediocridade de vendas. Então, acho que esse é um ponto interessante aí. Mas só um ponto, Amanda, você comentou da renovação do saúde, né? É legal falar disso porque
realmente, quando a gente fala de renovação no saúde, né, essa renovação entre aspas, vem no conceito de você vender para o cliente uma vez, acompanhar ele, atender bem, para no momento do reajuste você mudar ele de plano, né? Uhum. Mas qual é o conceito da renovação? Não tem como você manter ele na mesma operadora, porque você não vai ser comissionado novamente. É Uhum. diferente de um automóvel, né? De Sim. outros negócios. Então, só colocar esse ponto-chave aí, porque realmente, se você não fizer um bom trabalho para manter o cara ali na tua carteira como cliente para renovar, você não vai ganhar em cima dele de novo, né? Sim, exatamente. E é até uma dificuldade quando a gente trabalha só com um lead frio, com essa prospecção que é distante, você comprou, né, aquele contato. Se você não tem um bom acompanhamento, uma boa gestão, você perde. E você parece que tá girando na rodinha, né, do hamster, sempre correndo atrás de um negócio que nunca acaba, porque você vende hoje e no mês que vem você precisa de novos clientes, e no ano que vem, que você podia estar vendendo para esse mesmo cliente, trocando ele de operadora, você também, se não tem gestão, não tem organização, perdeu. É. Ele vai comprar de outra pessoa. E por isso que você precisa estar sempre fazendo o follow-up, para estar sempre acompanhando, para o cara nunca esquecer quem é você, para ele poder renovar com você também, né? Exatamente. E é uma coisa que as redes sociais também auxiliam. Porque a pessoa que te acompanha, não é muito comum, mas o cliente que compra de você e te acompanha, ele tá te vendo. Ele não te esquece. Tá sempre aparecendo alguma coisa sua para ele. Isso é fundamental, né, Gustavão? Exato. Falando sobre o digital, né? Quando que você entendeu essa necessidade, Amanda? Porque quando a gente fala hoje de buscar novos clientes, tem várias formas, né? Eu gosto de falar do outbound e do inbound. No outbound é a prospecção ativa, né? Essa busca ali, lista, etc. E o inbound tem muito esse conceito do marketing, né? De você gerar ali, entregar conteúdo, mídia paga, orgânico, né? E você tá sempre gerando conteúdo, né? E um receio que eu vejo de muitas pessoas mas eu vou abrir a boca para falar, eu vou aparecer, né? Você teve isso também no começo? De, tipo assim, aqui que eu vou falar? Será que alguém vai criticar? Como é que foi esse começo do seu posicionamento no digital? Todo começo é difícil, né? A Todo gente começo é precisa difícil. deixar isso muito claro. Ninguém nasceu pronto, ninguém é excelente, assim, de nascença. Então, eu também tive esses medos, essas inseguranças. Poxa, eu vou colocar aqui meu rosto na internet, as pessoas que me conhecem, o que vão pensar de mim? E a dificuldade da dicção, da fala, de você gravar 30 vezes um story. Poxa, mas só tem 15... Antes só tinha 15 segundos. Exato. 15 segundos, hoje tem 1 minuto. E a prática, ela leva ao aperfeiçoamento. Então, quanto mais você se dedica em fazer alguma coisa, melhor fica. Só que a maioria das pessoas, elas não começam no digital e elas não desenvolvem porque elas, primeiro, não dão o primeiro passo e não dão os próximos passos. Faz 3 anos que eu tô no saúde, faz 3 anos que eu tô no digital também. Faz 3 anos que eu tô ali girando lâmpada, testando, exatamente, testando e ajustando, passando vergonha, mas assim, ganhando meu dinheiro honestamente, não tô roubando de ninguém, então não tem muito essa questão de, o que vão pensar de mim? Não vai pagar seus boletos, então Foca no que você foca precisa no que fazer. você precisa fazer, justamente. Então, tive muito essa dificuldade e assim, 3 anos você fazendo a mesma coisa, praticamente todos os dias, vai ficando mais fácil. Então, hoje eu abro ali para gravar anúncio, por exemplo. Eu gravo vários anúncios em 1 hora, mas é prática. É uma questão de você continuar fazendo, continuar tentando, continuar testando. E a vida é assim. Então, eu tenho certeza que daqui 5 anos a gente vai estar melhor, vai ter evoluído mais. Mas precisa dar um primeiro passo. Você precisa começar de algum lugar e entender que no começo é ruim. Quando você começou a dirigir, quando você começou a andar de bicicleta, quando você começou a fazer alguma coisa, era estranho, era difícil, não era tão automático, tinha muito mais dificuldades. Mas conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Vira um hábito, né? A partir do Exatamente. momento que você pega a consistência e vai fazendo, cria um hábito dentro de você e até virar natural, né? Exatamente. Até abrir a câmera e já nem pensar, você só fala e já tá pronto o conteúdo, né? Exatamente. É verdade. Isso aí é bem verdade. Ô, Vitor, tem uma primeira pergunta aí, vou pedir para você colocar ela já e vou dar uma introdução nela, né? Conversando um pouco com a Amanda, o que eu entendi, né? Uma pessoa, a Amanda em si, 3 anos de experiência, família já no negócio, né? Então, foi iniciada uma construção, né? Dentro da conversa que a gente teve, puxa, sai de uma mentalidade de um trabalho papel, onde eu digo, muda para o digital, né? O conceito geral, tudo, né? E hoje tem ali uma produção de 15, 20 mil por mês de vendas de plano de saúde, dentro do nicho que foi criado, né? Com ticket médio de 600 a 700 reais por contrato em venda.
E isso é interessante porque é um posicionamento que ela teve muito específico na internet, ela vem criando leads e vive disso. 80% das vendas da Amanda, pessoal, da corretora da Amanda, vem do digital. 80% é um número muito interessante, né? Agora, desses 80%, Amanda, acho que o Marcos está aqui assistindo um bastidor também, né? Cuida ali do tráfego, né? É interessante essa pergunta, não está no nosso roteiro, mas é válido falar. Qual que é a participação de mídia paga e orgânico? É legal falar disso. Sim. Olha, não faz muito tempo que eu uso o tráfego pago. Acho que faz, sei lá, uns 6 meses que eu tenho tido uma produção constante de uso constante de tráfego pago. Até então, o que eu fazia era tudo orgânico. Então, Explica o orgânico, Amanda, só pra gente Vamos lá. ser bem... Orgânico é o conteúdo que entrega para as pessoas sem você investir em tráfego, sem você colocar um dinheiro para que a plataforma mostre aquilo para mais pessoas. Então, no orgânico, a distribuição do conteúdo, ela é completamente gratuita. Então, as pessoas, elas chegam até o seu perfil, elas veem o que você tá postando, e principalmente os seus seguidores recebem nessa produção orgânica, então por isso que a gente tem essa questão da pessoa te seguir. Então, os seus seguidores normalmente não tem como você distribuir 100%. Então, se você tem 2.000 seguidores, não vai chegar o seu conteúdo para 2.000 pessoas, apesar delas te seguirem. É A bem média justo. é 10% mesmo? É bem baixo. Depende muito do formato do conteúdo. Ele tem alguns conteúdos de relacionamento que você entrega mais para sua audiência, e tem alguns conteúdos que ele tem o objetivo de alcance, então ele entrega mais para audiência fria, que não te conhece. Então tem as duas formas. Isso seria o orgânico. Então eu fazia essa produção de conteúdo, falando sobre o plano de saúde, e aí chegavam as pessoas até o meu perfil pedindo orçamento. Hoje eu tenho já um posicionamento, então eu tenho lá um monte de conteúdo falando de plano e tudo mais, e eu uso bastante a parte do tráfego, porque é uma forma que eu alimento a roda, assim, mais fácil. É muito mais fácil você investir no tráfego do que você ficar gerando um monte de conteúdo, até porque o alcance orgânico dentro do Instagram, eu diria, o TikTok ainda é diferente, ele é mais complexo. Então, você ter um alcance muito grande sem colocar nenhum real, falando de plano de saúde, é bem específico, é mais difícil, entende? Então, se você vai para outros nichos, uma nutricionista, uma psicóloga, ou humor, tem vários nichos que é muito mais fácil você conseguir esse alcance orgânico. Você posta lá um vídeo engraçadinho, um gato, ele vai alcançar muitas pessoas sem você investir nisso. Então, hoje, eu faço bastante o uso disso, então, diria que hoje seriam uns 50%, 60% desses leads, desses clientes que eu tenho captado são via tráfego pago, mas o orgânico ainda é muito importante porque isso qualifica o meu cliente. Então, não é só um anúncio, ele viu uma tabela e entrou em contato comigo para pedir um orçamento. Ele vê um anúncio meu, ele entra no meu perfil, ele vê os outros conteúdos, se isso qualifica, eleva a consciência, e aí sim ele pede um orçamento. Então, quando o cliente chega para mim, essa parte orgânica já gerou um pouco mais de confiança, de conexão comigo, e qualifica muito mais do que ele só clicar no anúncio, nunca me viu, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu vendo, ou é só uma tabela ali falando dos preços e dos hospitais, ele entra em contato comigo. Então, tem muitos clientes que chegam no meu WhatsApp pedindo orçamento, falam o meu nome. Oi, Amanda, tudo bem? Eu vi que você falou isso no seu perfil, e eu queria saber sobre maternidade, porque é o meu público. Então, é um cliente muito diferente porque tem o orgânico. O cara chega com um nível de consciência alto, ou seja, Sim. Provavelmente sabe o problema que tem, porque seu conteúdo chamou a atenção, assistiu seu conteúdo e entende que existem soluções, talvez até Exatamente. como resolver, e o que ele precisa agora é de alguém apoiando ele. É quando ele entra em contato contigo, né? Exatamente. Quando você se posiciona como especialista, é exatamente o que as pessoas te veem. Então, as pessoas chegam até mim, não, porque eu acho que você é a pessoa ideal. Ela já fez orçamento com outras pessoas, mas ela quer contratar comigo, porque eu sou especialista para futuras mães. E é muito comum isso. Tem muitos clientes que aí o processo de compra é muito rápido. Ela já sabe, eu até pergunto, qual que você gostou mais? Eu gostei mais da Unimed. Beleza, então eu mando de novo um Unimed para ela e fecho a venda. Ou seja, a pessoa, olha que louco isso, a pessoa ela já falou com pessoas no mercado, ela viu o seu conteúdo, e aí quando ela chega, de novo, nível de consciência lá no alto, tu vai lá, oferta, muitas vezes o outro corretor já ofertou,
E aí a pessoa fala, pô, tô falando com você porque eu vi que você fala bem, etc, gostei, recomendação, vou fechar. E aí o prazo Exatamente. da venda encurta. Exatamente. Tenho cliente que fala comigo que eu fecho no mesmo dia. Então, entrou em contato comigo de manhã, falei, né, fiz aquela etapa ali de entender as necessidades, tudo. Mandei um primeiro orçamento, às vezes faço a videochamada também, que eleva muito os fechamentos, e a pessoa já fecha, manda toda a documentação e fecho no dia, Ou seja, no primeiro Gustavão, contato. você ter um bom posicionamento no digital eleva o seu poder de conversão. Sim. Olha só. Ó, você vê, a conversa flui aqui, né? A gente fala do tempo, o tempo é curto, mas a gente tem um roteiro pra seguir. Eu vou fazer uma pergunta que tá ligada a isso, né? Amanda, quais são os principais erros do iniciante no digital? O cara que tá começando agora, quais são os principais erros? E você que tá assistindo, se liga, hein? Tu vai receber agora um caminho aqui das pedras muito interessante pra você poder entender aonde não errar. Alô, alô, turmas do CCZ, hein? É, isso aí. Vamos lá. Tem vários erros que a gente que a gente comete quando está começando. O primeiro deles, eu diria que é você achar que basta estar presente. Presença digital é diferente de posicionamento digital. Então, você achar que para você vender plano de saúde, para você vender o seu produto ali na internet, basta você postar um story todos os dias, você mostrar que você tem um perfil, ter o perfil lá e colocar alguma coisa de vez em quando, não é o suficiente. Porque não existem estratégias desenvolvidas para você alcançar um objetivo. Você vai vender o quê, para quem e como. Você precisa ter isso definido. O que, pra quem e como. Exatamente. Então, você precisa ter definido, antes até de começar a postar, de falar, vou vender no Instagram, saber de pontos básicos sobre o que você vai vender. Ah, eu vendo plano de saúde, mas quantos tipos de plano de saúde tem dentro da sua carteira? Não dá para você vender tudo para todo mundo ao mesmo tempo, ainda mais na internet. Na internet, a atenção das pessoas está dividida. Então, a pessoa tá olhando ali no Instagram, ela tá olhando o gato, ela tá olhando o arroz no fogo, ela tá vendo o filho, e, assim, sei lá, 10% da atenção dela que tá no celular. Enquanto um monte de outras coisas estão acontecendo. A gente precisa ser muito objetivo na nossa comunicação. E você só está presente, nossa, eu tenho um Instagram de plano de saúde, e aí eu postei um bom dia com o meu café da manhã. Não é isso que vai mudar Não. o jogo. Não é isso que vai mudar o jogo. Então, só estar presente é o primeiro erro. É você começar sem saber nada de nada e ter essa relação ruim com as redes sociais. O que acontece muito de os corretores não conseguirem vender mais com as redes sociais é que eles continuam usando as redes sociais como uma plataforma de entretenimento. Eles continuam usando as redes sociais só para interagir com as pessoas e não como uma plataforma, uma estratégia de venda. Você precisa ser estratégico dentro do que você está postando nas redes sociais. Esse é o primeiro erro. Um segundo erro é achar que a gente precisa mostrar tudo da nossa vida. Então, isso dizem muito por aí, né? Ah, para você humanizar o seu perfil, para você vender mais, você precisa aparecer, você precisa mostrar o seu rosto, você precisa mostrar o seu filho, seu cachorro, seu gato, seu papagaio. Não. O seu cliente, entendendo que você está ali para vender, o seu cliente ele não precisa saber o que você comeu no café da manhã para contratar plano de saúde de você. Ele não precisa. E provavelmente ele não quer saber de tantas informações sobre a sua vida pessoal para comprar de você. Esse é um segundo erro. Inclusive, na minha experiência produzindo conteúdo, gerando esses leads pelas redes sociais com posicionamento digital, o que eu percebi é que os clientes, eles normalmente não seguem. Eu tenho muito cliente que pede orçamento, que fecha comigo e não me segue, não fica acompanhando o meu perfil por 3 meses para aí sim decidir comprar alguma coisa comigo. Isso é uma jornada do cliente muito comum dentro das redes sociais, quando a gente fala de infoprodutos, quando a gente fala de consultas de uma psicóloga, um nutricionista, um advogado, mas não é o comum para o plano de saúde. A pessoa ou ela quer um orçamento de plano de saúde ou ela não quer. Ela entra no seu perfil, ou ela quer aquilo agora, ou ela não quer. Ela vai embora. Essa é a jornada mais comum do cliente. Amanda, mas pode-se dizer então que a pessoa ela vai entrar no seu perfil, ela vai olhar um pouco do que está acontecendo, mas ela não vai propriamente seguir, mas ela vai ter uma referência do conteúdo. E isso Sim. vai contribuir com a compra. Ela vai comprar, mas ela não vai ficar te seguindo. Exatamente. Porque o conteúdo para o cliente, ele é chato, é maçante, não é uma coisa que ela vai precisar ficar acompanhando por muito tempo. Ela vai resolver aquele problema. Olha, eu não tenho um plano de saúde, preciso resolver isso. Ela clica para falar com você e contratar. Tenho clientes que me seguem, que me acompanham? Tenho, mas realmente não é a maioria. A pessoa entra em contato, pede orçamento, fecha,
tudo certo, você mantém o relacionamento, às vezes, por outras redes, você pode ter, dentro do follow-up, uma etapa para pedir para a pessoa te seguir. Hoje não faz muito sentido para mim, porque o meu posicionamento também está muito voltado para os corretores. Eu produzo muito conteúdo para o corretor. E aí, para o cliente, plano de saúde fica mais estranho ainda, né? Então, tem essa questão. Mas não tem essa necessidade da gente estar ali postando tanto da nossa vida pessoal, sendo que o cliente não vai estar acompanhando. Então, dentro até da consultoria, uma coisa que eu falo, a gente não se preocupa tanto com seus stories. Tem outras coisas, outras ações muito mais importantes dentro do seu posicionamento digital, dentro da sua produção de conteúdo, do que ficar fazendo story todos os dias. E é uma coisa que tem a ver com a jornada do seu cliente. É um segundo erro, assim. Um outro erro que os corretores cometem muito é só postar tabela. É pegar aquela arte pronta. Feia. E repostar ali direto. Às vezes é bonita, não é... Vamos ser Não é sinceros. nem questão Feia. da... Vamos ser sincera, né? Tá tudo certo. Não é nem questão da arte gráfica, né? Não. Pega aquela tabela pronta lá, às vezes pixelado, tudo feio também, realmente acontece. E posta, nossa, eu vou vender horrores agora, porque eu postei. Não é bem assim, Poxa. né? O pior é quando ele gera ali um leadzinho que ele fica entusiasmado, ele quer postar mais tabela. Exatamente. Você tá no perfil do cara, só tem tabela. Várias. Exatamente. E é um erro muito comum, porque é uma coisa pronta, é um caminho fácil, né? Mas não é tão fácil se não vai gerar resultado nenhum. Ainda mais se é só no orgânico. A gente já apontou aqui o que seria o orgânico, o que seria o tráfego pago. A pessoa posta lá, tem 100 pessoas que seguem ela, não vai aparecer pra ninguém. Aí você, moxa, tem um like, por que será que ninguém interage com o meu conteúdo? Por que será que ninguém compra de mim? Porque ninguém assiste o canal da Polishop, é por isso. Ninguém quer estar num lugar onde você só tá falando de venda o tempo todo, sem nenhuma das outras etapas. O Instagram é uma rede de interação. E o Google é uma rede de intenção, de busca. E isso é muito importante quando a gente pensa em como a gente está prospectando. Porque quando a pessoa busca plano de saúde no Google, ela quer um plano de saúde e ela está procurando aquilo. Nas redes sociais, não. Ela tá procurando por outras coisas. Ela tá procurando por entretenimento, por conexão, por relação humana. Ela quer ver pessoas. Ela quer ver, né, se distrair. E aí você chega lá falando, né, mostrando uma tabela. Ela não vai comprar de você. Porque ela não tava buscando desse jeito. A venda tem que ser mais sutil. Entende? A gente tem que envolver ela numa história, tem que contar uma narrativa, tem que chamar a atenção de algum outro jeito, para aí sim você levar ela até a venda. Se você vai de cara e mostra uma tabela, ela pulou sua story, já foi. Ela pulou a sua propaganda e não vai comprar de você de jeito nenhum. É por isso que os leads, com esse tipo de prospecção, eles estão cada vez mais caros. Eu ia falar disso, porque a partir do momento que você tem um público que já é nichado, né? A gente tava falando do que, pra quem e como, né? Uhum. A partir do momento que o seu pra quem ele é muito mais nichado, o seu valor de lead costuma aumentar também, né? Ou não? Se ele se filtra muito o objetivo que você quer, Exatamente. Tipo, a partir do momento que você nicha bem, desse cenário todo, só quero trabalhar com esses, sei lá, beneficiários de plano de saúde interessados. vamos ver a resposta da Amanda. Talvez que eu vou falar que tem uma outra experiência, vamos ver o que ela vai falar. Olha, na minha experiência, não. Na minha experiência, anunciar para um público muito amplo torna o lead muito mais caro. Talvez você tenha mais cliques, mas são muito mais pessoas que... O CAC pode ficar muito É caro. um achismo meu, é um achismo. O ROI diminui, porque É. as pessoas que clicam no seu anúncio, elas não... Às vezes elas clicaram sem querer, elas não entenderam o seu anúncio. É uma coisa muito ampla. Quando você nicha, você sabe exatamente com quem você vai falar. E aí sua comunicação é muito clara. Então, no meu anúncio, eu falo, você que é mulher e quer engravidar. Você que está planejando engravidar em 2000... A pessoa já sabe com quem eu tô falando. É muito específico. E aí, eu consigo esse retorno sobre investimento muito melhor. Um lead muito mais qualificado. E não quer dizer que é caro. Hoje eu pago uma média de R$2, R$3 por lead. É que o caro também tem que olhar o final, né? Não é só o que você paga na ponta. Mas exatamente. porque quando você nicha, a tendência, sei lá, né? Quantos leads mais ou menos você gera por dia? Eu me recordo de 3, 4, você falando, não sei se era isso. Não, uns 10, 15. Por dia. Isso. 10, 15. Então, pô, você para pra analisar. Dependendo da quantidade de leads que você gera por dia, se você gera muita gente desinteressada, você dedica muita energia à toa. Porque você vai iniciar um atendimento. Eu costumo falar disso, Amanda.
Pô, tu não vai ligar uma vez. Você não vai tentar falar com o cara uma vez, mandar a proposta uma vez. Uhum. Você vai acompanhar o cara na trajetória. Você não follow-up, vai ligar de novo, vai tentar de novo, vai mandar outra mensagem, etc. Então, todo esse esforço, se for olhar a conta final, falar com muita gente, não quer dizer que você vai vender muito. Uhum. Pelo contrário, quando você fala com muita gente que não tá nichada, a tendência é que você venda menos. Você pode acertar um contrato ou outro, né? Mas o custo final, até de esforço, tempo, trabalho, pode não Sim, ser tão tem outros interessante. custos que vão além do que você está colocando lá no gerenciador de anúncio. E aí você precisa quantificar isso. Quanto custa o atendimento? Quanto custa a hora da pessoa que vai falar com esse lead, que vai entender a necessidade dele? Ou depois, não, vendi aqui um contrato de R$ 200. Aí todo mês a pessoa precisa da sua ajuda para pegar um boleto, para achar uma rede credenciada. E aí, quanto custa isso? Você me fez lembrar de uma coisa. Teve um advogado que eu conversei uma coisa num processo voltado para plano de saúde. Uhum. Ele me disse o seguinte, Gustavo, quanto custa a sua hora de trabalho, né? Eu nunca tinha feito essa conta, hoje eu costumo fazer para todo vendedor. Quanto custa a hora de trabalho? Por quê? Quando eu entendi quanto custava a minha hora de trabalho, cara, o pessoal costuma falar assim, pô, Gustavo, mas você é muito acelerado, tal. Não é que eu sou acelerado, é que eu entendo quanto custa a minha hora de trabalho. Então eu não posso ficar à toa o tempo inteiro, eu tenho que... Claro, existem os momentos, mas Uhum. quando eu paro para analisar quanto custa minha hora de trabalho, cara, eu preciso Você acelerar o processo. você torna tudo mais objetivo, né? Exato, exatamente. Eu costumo pensar que o tempo é o nosso bem mais precioso. É a Exato. coisa de mais inestimável valor, é o tempo. Porque o seu tempo é o que faz você ganhar mais dinheiro, é o que faz você crescer, é o que faz você alcançar os seus objetivos. Então, até pensando nessa questão de como a gente se posiciona no digital, como a gente atende os nossos clientes, faz sentido, porque a gente gasta menos tempo tendo mais resultado. Meu objetivo de vida é esse, ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos, né? Isso. A gente otimizar o nosso tempo. Porque dá pra crescer de outras formas. Dá pra você crescer batendo de porta em porta, mas quanto tempo você vai investir nisso? Quanto Quanta sola de esforço? sapato. Quanta sola de sapato? A gente não tem tudo isso de tempo. A gente tem 24 horas, então a gente precisa escolher com sabedoria. Perfeito, perfeito. Amanda, para os corretores que assim não fazem a menor ideia como se posicionar digitalmente, o que eles perdem não se posicionando digitalmente? Olha, acho que tem a ver com isso com essas coisas que a gente tá falando, e a gente perde várias coisas. Primeira coisa que a gente perde é vendas. Se você não está no digital, tenha certeza, tem outros milhares de corretores que estão lá prontos para vender para o seu potencial cliente. Ah, mas esse cliente, ele tá na minha carteira há 20 anos, mas ele tá no digital, e o ano que vem ele pode simplesmente achar outro. No mesmo momento que tem você falando ali por ligação, tentando prospectar de outras formas, tem 20 anúncios aparecendo para o seu potencial cliente todas as vezes que ele abre o Instagram. Essa é a verdade. Então, a possibilidade de você perder esse cliente para um corretor que está no digital é muito grande. Então, essa é a primeira coisa que você está perdendo, é venda. É a oportunidade de vender para o seu cliente ou para outras pessoas. Porque isso também é uma questão interessante. Quando a gente trabalha só com indicação, você está limitado às pessoas que você conhece ou às pessoas que conhecem as pessoas que você conhece. Né? É um raio ali, né? Não dá para conhecer 1 milhão de pessoas. Não dá. Para você saber o nome e tudo mais. E isso é um limitante tão grande que faz com que você não consiga crescer. Não dá para escalar vendas só com indicação. Só com pessoas que você conhece. E também limita assim, eu não conheço pessoas que têm dinheiro para comprar uma Mint. Não conheci ainda esse tipo de pessoa. Mas elas existem, elas estão por aí. Só que elas não estão no meu círculo de amigos. E o digital me permite alcançar essas pessoas. Boa. Então, a primeira coisa que a gente perde é isso. É a oportunidade de vender, de ganhar mais dinheiro. Um segundo ponto que a gente perde, que é o que até a gente estava falando aqui, é tempo. Dá muito mais trabalho e a gente gasta muito mais tempo com outras formas de prospecção. Com listas, com, sei lá, com panfleto, porta a porta. É muito tempo que você investe para ter um retorno muito baixo. Dizem que o retorno de panfleto hoje em dia está em menos de 3%. Quanto de panfleto você tem que entregar para conseguir fazer uma venda? Quanto de ligações você tem que fazer para conseguir fazer uma venda? E essa dinâmica de quanto tempo você investe, ela é desgastante. Ainda mais se você está começando, né? Falando aí com os corretores iniciantes, não faz sentido. Poxa, eu preciso vender hoje. Tenho, né, os boletos ali para pagar, não tenho todo esse tempo para investir. Às vezes a gente investir o tempo da outra pessoa é
teoricamente mais fácil, porque eu já estou numa outra posição, o tempo do meu estagiário custa menos do que o meu tempo. Se eu colocar ele para ligar para um monte de gente, não vai custar tanto do que se eu estivesse fazendo. Mas quando você está começando, não tem essa possibilidade. Verdade. Então, é uma segunda coisa que a gente perde muito com outros tipos de prospecção e não estando na internet. Um terceiro ponto é o dinheiro. É muito mais caro você usar outras formas de prospecção. E eu acho que tem algumas formas que simplesmente não vão encaixar. Não dá para você fazer um anúncio na televisão. Né, eu colocar, às vezes, um outdoor, não sei nem quanto custa um outdoor hoje em dia, mas tem coisas que são muito caras e que vai fazer você investir muito dinheiro. A gente estava até falando aqui de alguns investimentos, né, que você, às vezes, coloca lá o dinheiro e não volta. Exato. Então, o digital, não que o digital você não possa perder dinheiro, mas você consegue ser muito mais objetivos. Que outro tipo de prospecção você consegue segmentar? Eu quero esse tipo de cliente, eu quero esse público, dessa faixa etária. Não tem, né, como você ser tão certeiro e objetivo. E esse retorno do dinheiro também é algo importante. Hoje o ROI da minha prospecção é muito alto porque eu uso só as redes sociais. Então, eu invisto em dinheiro, tenho retorno muito alto porque eu tenho um cliente qualificado, porque eu não gastei muito dinheiro com isso. Enquanto, tô falando até de internet mesmo, você conseguir cliente pelo Google também tá cada vez mais caro. Cada vez mais você tem que, cara, ser mais estratégico, mais inteligente, entender o que você precisa falar, como você precisa falar, né? Com quem você precisa falar. Exatamente. Porque você pega uma situação agora, né? Pô, antes era mais fácil segmentar os públicos, falando do Meta. Agora tá um pouco mais restritivo a segmentação. Então, pô, tu vai criar um anúncio que precisa falar mais por ele, né? Um criativo que ele precisa falar mais, ele precisa estar mais direcionado. Então, você precisa estudar mais para isso também, né? Eu vejo que uma dificuldade muito grande do vendedor é estudar. Nós temos esse problema, assim, o corretor de saúde, ele é meio... Não só o corretor de saúde, mas o Todo, corretor... geral. Né, devagarinho, fica esperando a venda cair do céu, e, gente, não cai. E uma última coisa que eu acho que a gente perde por não estar no digital são oportunidades. Citando aquela questão do ciclo de amigos, do seu networking, as pessoas que você conhece... O digital não tem esse impedimento, não tem essa limitação de as pessoas que te conhecem. Hoje é a primeira vez que eu conheço vocês, que eu vejo vocês pessoalmente. Pelo dígito. Pelo digital. Desconhecer. Então, exatamente, existem oportunidades que só acontecem para quem está no digital. Se eu não tivesse uma rede social, se eu não tivesse um perfil no Instagram, eu não estaria aqui. Perfeito. Bela resposta. Forte, cara. Isso é muito Bela forte, resposta. Amanda, a gente já tá aí com um bom tempo de gravação. E eu quero partir para algumas perguntas que a gente recebeu lá do pessoal do Instagram, tá? A gente abriu lá uma caixinha de perguntas. Para quem não sabe, aqui tá chegando, não segue a gente, eu já falei lá para seguir. Mas a gente abriu uma caixinha de perguntas falando que a Amanda estaria aqui e que você poderia deixar sua interação para ela, tá? Então, para muitos corretores aí que, por exemplo, não estão começando, a gente está muito nessa ideia, existe alguma verba inicial? Por exemplo, o cara, beleza, vou fazer. Vitor, vou fazer, Amanda, vou fazer. Existe uma verba inicial recomendada para investir em Google Ads, em Face Ads e por aí vai? Olha, eu não sei dizer do Google, porque eu realmente não tenho experiência com isso, mas no Meta, o mínimo diário é uns R$10. É o mínimo. Mas se você está iniciando, o que normalmente eu falo nas minhas redes sociais, falo para os meus clientes com consultoria, invista primeiro no orgânico. Faça uma estratégia de conteúdo, prepare o seu perfil, porque se você vai direto para o anúncio, a chance de você desperdiçar dinheiro é muito grande. Então, acho que não tem um mínimo, mas é interessante você ter um perfil preparado para conseguir um clique mais em conta. A partir de R$10 você consegue anunciar. Às vezes a gente, para testar, né, coloca o mínimo ali diário, e aí você começa no pequeno, começa do pouco. Não, mas eu tenho R$1.000 para investir. Você está começando? Começa no pequeno. Pouco. Coloca pouco. Senão você vai perder R$1.000. Então, para quem tá começando, não tem o mínimo. Você pode investir E se você colocar R$1.000 lá, o Meta vai te adorar. Não tenha dúvida disso. O que a plataforma quer é o seu dinheiro. Mas o que você quer é vender. Então, vá aos poucos, teste público, teste os anúncios, os criativos. E aí depois você vai aumentando a verba.
Aliás, não é só estar, né? Precisa estar e fazer a coisa certa, né? Sim, Nos anúncios. Então, não adianta, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Papo Cara, de que assim, dinheiro não compra todas as coisas, isso não é você aí. só colocar dinheiro ali que você tem que entregar o conteúdo. Não é sim, porque você colocou que você vai ter o retorno que você espera. exatamente. Você precisa ir testando, esse aqui tá dando certo, vou focar mais nisso. Ou seja, existem diversas estratégias aí nesse meio, né? Sim. E seguinte, tem uma outra pergunta aqui do pessoal do Instagram que é assim, ó, na sua opinião, Amanda, o que entrega mais, o Reels ou o feed? Olha, tendo estratégia, os dois entregam bem. Um post, carrossel, um post estático, ou também o Reels. Mas falando de quem tá começando, o Reels é melhor, porque ele é vídeo, ele tem um apelo muito grande para atenção das pessoas. Muito mais do que, às vezes, o criativo estático, aquele post até em carrossel. E eu também diria que é mais fácil você produzir em vídeo do que produzir, né, esse criativo estático se você tá começando, se você não tem equipe. Porque nem todo mundo tem essa habilidade com design, com fazer um post bonito, com as regras ali minimamente, né, de uma identidade visual, de cores, de tudo mais. Já o vídeo, você fala, né? Você fala, depois você... Existem aplicativos E muito simples. conecta muito mais, né, o vídeo. Muito simples de usar, se você tá vendendo, normalmente você tem habilidade de conversar, já é uma pessoa comunicativa, então não é uma... Eu acho que é um caminho muito mais fácil do que o post estático, mas entrega melhor. E um Sensacional. público de não seguidores, o Reels também, né? Se a gente for Sim, falar. ele tem um alcance de não seguidores muito grande. E agora um mundo mais novo, né? E o nosso seguidor perguntou assim, ó, você acha o TikTok um bom canal para vendas também, fora o Instagram? Excelente. Eu tenho ótimos clientes do TikTok. Eu não sei se vocês sabem, mas o TikTok, ele é uma plataforma, é uma rede social, mas ele é uma rede social parecida com o Google. Ele tem muito esse apelo para pesquisa. Os jovens realmente pesquisam as coisas no TikTok. E ele tem um sistema de busca muito bom. Isso faz com que as pessoas, elas tenham, apesar de estarem ali para se entreter e tudo mais, elas tenham esse apelo para compra, porque às vezes elas estão pesquisando. Então, no meu nicho, por exemplo, quando as pessoas pesquisam maternidade pró-matre, aparece meu vídeo. E aí é uma pessoa que está pesquisando como se fosse no Google, com a intenção de compra, mas que aparece o meu vídeo. E isso traz um retorno muito bom, fora que, assim, é um lugar menos explorado. Então, tem muito menos anúncios, corretores, competitividade nesse meio, né? Eu percebo que os clientes que vêm, às vezes, do TikTok, eles não fizeram orçamento com outros corretores. Não é uma pessoa que, Legal não, isso. ele clicou em 25 anúncios antes de falar comigo. Não, ele falou comigo. E é um cliente que vem muito qualificado, que a pessoa, ela é muito comum. Eles entram, eles olham, eles veem todos os vídeos que tem lá. E ele tem um alcance orgânico impressionante. Hoje eu já tenho mais de 1 milhão de visualizações, somando as visualizações dos meus vídeos no TikTok. Uau. Praticamente orgânico. Sem... Fiz pouquíssimos anúncios, porque o anúncio do TikTok é um pouco mais caro, né? O mínimo diário é R$50. É verdade, tem isso também. É verdade. Mas é um alcance, assim, orgânico muito, muito bom. E toda vez que um vídeo viraliza, né? Ele chega lá 100 mil, 200 mil visualizações, muita gente no WhatsApp. Então, poxa, tá chegando sexta-feira, acho que eu não vou postar esse vídeo, vou deixar pra semana que vem, porque se viralizar vai dar muito trabalho pra atender essa galera no fim de semana. Cara, é verdade. Eu tenho, por exemplo, sei lá, 30 seguidores no TikTok. E, tipo, sei lá, uns vídeos com 1.300 visualizações. Eu falo, uau, cara. Que Exatamente. loucura. Mas isso é muito louco também, por exemplo. Eu comecei a movimentar mais meu perfil no Instagram agora. E eu fiz uma publicação domingo passado. Domingo passado, então fazem aí 8 dias, né? 8 dias hoje, esse tá rolando. E o número de visualizações, de impacto, de impressão, etc., não é compatível com a quantidade de seguidores. É muito maior, é infinitamente maior. A quantidade de seguidores que vão sendo impactados e vão gerando visualizações no negócio, né? Você vai sendo visto. Agora, uma coisa interessante de falar é o seguinte, quando você fala que tá mais fácil, entre aspas, o TikTok, eu queria fazer um paralelo. Se você começa hoje no Instagram, se você é comparado com um cara que começou daqui um ano atrás, um aninho, eu acho que equivale pelo menos uns 3, 4 anos de atraso para você. Esse cara começou um ano atrás, ele tá muito mais desenvolto, né? Tem esse ponto. Agora, você começar no TikTok, não tem um cara que começou um ano atrás.
Tem um cara que começou recentemente É isso também. É. Então, a tua briga, a tua possibilidade de entrar na corrida, ela, de certa maneira, ela, estatisticamente, ela tá mais fácil no TikTok do que no Instagram. Faz sentido isso? Faz sentido. As pessoas, elas estão menos posicionadas, né, no TikTok do que no Instagram. E aí você consegue crescer mais rápido. Tanto na questão de alcance, como na questão de vendas mesmo, de ter um perfil melhor, de ter um conteúdo melhor dentro da rede que não tá tão saturada com essa produção de conteúdo ainda. Boa. Cara, sei que você tá seguindo o padrão, mas tem uma coisa que segue muito a linha aqui. Me perdoa por isso, sei que a gente tá com o tempo curto, mas vamos lá. É muito normal, né? As pessoas se perguntarem, pô, mas a Amanda tá lá falando há 3 anos, tá, etc. Mas como que foi no começo, né? Porque hoje você gera uma quantidade de leads muito bacana por dia para você atender, né? Hoje, como eu disse no começo, existe uma identidade visual que você cuida disso, que você cria disso, né? Uhum. Existe o bastidor, é óbvio, mas como que foi quando você começou, Amanda? Como é que foi esse pontapé? Quanto tempo demorou para gerar resultado? Porque eu também acredito que muita gente desiste Sim. no começo, né? Como é que foi esse começo? Eu fiquei 2 anos produzindo conteúdo sem gerar nenhum cliente. Uau, 2 anos. 2 anos. Sem conseguir. Sem conseguir nenhum lead, nenhum pedido de orçamento. Porque tinham muitas coisas a serem aprendidas. Tinha muitas coisas que eu estava fazendo errado e que eu demorei para aprender e para encontrar um jeito certo de fazer. Então, eu comecei produzindo conteúdo no perfil da corretora, né? Aquele perfil mais marca corporativa, com o logo da empresa e tudo mais. E comecei, acho que como todo mundo, sem identidade visual, sem boas fotos, sem bom equipamento e só com a cara e com a coragem e fui tentando. No começo, eu fazia conteúdo de todos os nichos, fazia de auto, de residência, de tudo. Depois eu fui para um outro momento, não, vou fazer só de plano de saúde. Depois fui para um outro momento, definir uma identidade visual, comecei a fazer Reels. Eu tenho Reels nesse perfil antigo que tiveram um alcance bom, tipo 8 mil, 10 mil visualizações, e não me geraram nenhum orçamento. Então, tinha, né? Fui aprendendo essas coisas do posicionamento bem aos poucos. E aí, num outro momento, eu estudei um pouco mais, aprendi um pouco mais, e eu trouxe isso pro meu perfil pessoal, falei, vou tentar de um outro jeito. Não dizendo que não tem como fazer, né? Na marca corporativa, com o logo da empresa. Eu acho que tem. Hoje eu vejo dessa forma, né? Tem muito mais a ver com a sua estratégia que você está adotando com alguns pontos que são importantes. E depois que eu trouxe para o meu perfil pessoal, aí sim começou a dar resultado. Isso foi 2022, bem no começo, assim, janeiro de 2022. E aí eu tive o primeiro pedido de orçamento, assim, e eu fechei um contrato de 3 mil reais. Aí eu falei, Uau. gente. Nesse primeiro pedido de orçamento? Exatamente. Olha Aí eu falei, só. valeu a pena, né? Tamo indo Ah. no caminho certo. Foi uma cliente que veio orgânico, não tinha feito anúncio ainda, até porque eu tava ainda ajustando outras coisas. Mas ela, eu gostei do seu. Eu já tinha aprendido a fazer design, eu já tinha aprendido a fazer legenda, eu já tinha aprendido a mexer na plataforma. Né? No começo eu realmente fazia tudo. Então ela entrou no meu perfil, olha, gostei do seu perfil, gostei do jeito que você fala, quero contratar com você. E fechei um contrato excelente, assim, bem no começo. E foi isso que não, agora eu acho que eu encontrei o caminho certo. Aí eu fui desenvolvendo cada vez mais, aprimorando. E aí isso foi evoluindo. E depois eu coloquei um posicionamento mais específico, nichado para futuras mães. Foi uma coisa que eu fui realmente construindo aos poucos. Mas eu comecei como todo mundo começa, né? Sem saber muito o que tá fazendo, Quebrando a cabeça. mas permaneci até dar resultado. Amanda, tu Sensacional. faz muita consultoria com o pessoal no dia a dia, eu vejo. Se você pudesse dar um recado para os corretores que estão nos assistindo hoje sobre como é difícil, né, entender a resposta, mas eu acredito que dá para ser objetivo. Como reduzir esses 2 anos em algumas dicas, né? Sim. Entendeu? Pegou a visão? Sim, sim. Para o cara já, tipo assim, sair daqui e falar, meu, o que eu posso fazer já de imediato? Sim, sim. Eu tinha até deixado aqui anotado uma coisa, um passo a passo, né? Como começar no digital. E tem até a ver com aquele ponto que eu falei, né? O que, o como e de que forma a gente vai vender. Então, a primeira coisa para você definir é um público-alvo. Para quem que você quer vender?
Para Perfeito. qual que é o público que você quer trabalhar. Ah, mas isso é muito difícil porque eu posso vender para todo mundo, eu não quero perder O pessoal venda. não quer vender pra todo mundo, né? Eu Esse é entendo, eu desafiador. entendo. Você acha que se aparecer um empresário que não é mulher, que não quer engravidar, eu não vou vender para ele? Eu vou vender, gente, não é sobre isso. É você ser objetivo na sua prospecção, não na sua venda. Você vende para quem aparecer, não tem problema. Mas definir um público-alvo para você trabalhar dentro das suas redes sociais, você definir de acordo com esse público-alvo, como você vai se comunicar com essa pessoa, qual vai ser o tom da sua comunicação, identidade visual, são pontos importantes, porque é o start, assim, a pessoa vai olhar o seu perfil, você preparar esse perfil para as pessoas que vão chegar, né? E eu acho que esse seria uma forma de ir diminuindo esse tempo de 2 anos para você ter resultado mais rápido. Então, você definir para quem você vai vender, o que você vai vender e como você vai vender. Então, definir o meu público-alvo, definir quais os produtos eu vou ofertar, qual é o tipo de comunicação que eu vou ter, como eu vou falar com esse público, tanto dentro das redes sociais quanto no meu atendimento, e também como eu vou vender. Ah, eu vou usar uma linguagem assim, eu vou fazer videochamada, qual vai ser a jornada desse cliente dentro do meu atendimento. Todos esses pontos acho que diminuem aí o tempo que você vai investir para que não sejam 2 anos. Sensacional. Gustavão, já para direcionar o final aqui da nossa conversa com a Amanda, tem mais algum ponto, alguma pergunta? Vários. Esse é o problema. Várias. Pessoal, tá assistindo a gente, comenta aí se você tá gostando aí. Mas, cara, tem alguns pontos, sim. Eu sei que o tempo tá curto, mas a Amanda preparou muita coisa ali. E tem uma coisa que eu vejo que muita gente bate cabeça, né? Quando a gente fala de identidade visual, né? E você me diz hoje que você faz a sua identidade visual, né? Mas tem alguma forma do pessoal começar do zero, Amanda? Porque às vezes a gente olha algumas coisas. Pô, um negócio tão bonito, você fala assim, meu, quem tá fazendo esse negócio, né? Será que tem uma empresa por trás? Às vezes não. Às vezes é a própria pessoa que faz, né? Então, que dica que você poderia trazer para as pessoas começarem a cuidar dessa identidade visual delas, né? Eu acho que tem 2 caminhos que são mais fáceis. Primeiro é você contratar alguém. Que vai exigir grana. Não, a identidade visual não é uma coisa tão cara. Acho que tem designers que fazem, sei lá, por R$500. Pelo R$1.000. amor de Deus, né? Faz bem, filho. Não, Conheço você não- alguns que. Não, R$1.000. Não, juro. Ó, os caras que cuidam disso aqui não. Eu contratei uma por R$1.000 e ela é muito Olha aí, boa. ó. Mas não pra mim, foi pra Sim, minha sim. loja de caneca personalizada. Mas enfim, contratar uma pessoa que vai fazer pra você, e aí já encurtaria um caminho, apesar de ter um dinheiro investido. E se você não tem esse dinheiro, a verba pra investir, comece simples. Acho que a identidade é algo que você vai construindo, você não precisa ter aquelas cores, aquelas fontes pelo resto da vida. Eu mesma fui mudando ao longo do tempo, ajustando, melhorando. Mas você não comece com 50 cores, com 15 tipos diferentes de fontes. Comece com algo simples que vai comunicar com quem você precisa. É muito comum as pessoas usarem as cores da própria operadora, assim. Tem muito corretores que vende só uma operadora. Usa já aquelas cores que comunicam, que estão fazendo parte, né, do produto que você vai vender. É um caminho mais fácil. E eu não acho que tenha um problema. É interessante você ter uma identidade visual que represente você, que represente, né, o seu posicionamento como corretor. Sim. Mas para quem está começando, não é o mais essencial. Você vai conseguir vender, apesar de não ter cores que representem necessariamente todo o seu processo de venda, tudo o que você é, tudo que você representa, toda a mensagem que você quer passar, porque a identidade tem a ver com isso. Com toda a mensagem, com toda a comunicação verbal e não verbal que você está passando dentro do seu perfil. E às vezes a gente não entende, a gente não percebe, mas ela tá lá. E todo mundo que entra no meu perfil hoje consegue entender mais ou menos essa comunicação por conta das cores, por conta das fontes, por conta das fotos. Mas para quem tá começando, eu acredito nisso, que comece pelo simples. Uma coisa, o que eu usei, o que eu uso até hoje, na verdade, é o Canva. Uma plataforma muito simples de usar, de fazer design. Coloca ali 4 cores, uma fonte e começa daí. Boa. Comece simples. Menos é mais. Simples. Menos é mais. Cara, Amanda, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Corretor SA. Eu tenho certeza que isso é um conteúdo aí de grande valia para a turma. Aliás, eu quero convidar todo mundo aqui que está assistindo e acompanhando a gente a comentar aqui no vídeo, cara, quais as estratégias que vocês fazem, se você já possui esse posicionamento digital
Mostra um pouquinho compartilha um pouquinho com outros corretores, tudo isso que você faz, o que dá certo, o que não dá. Então, eu acho que é uma boa abertura aqui, um espaço aí de grande valia para vocês compartilharem todo esse conhecimento e bagagem que vocês também possuem no digital. Certo, Gustavão? Acho que é isso daí, é entender onde você tá, para onde você quer ir, o que você faz hoje, né? E estar, sim, presente nessa principal avenida do mundo, que é a internet, né? Ser visto, as pessoas que estão ao seu redor precisam saber o que você faz, como você faz, né? Que é o que você falou, para quem, como, qual que é a jornada, né? Eu tinha uma pergunta aqui para poder fazer em relação à jornada, que é mostrar o caminho para as pessoas, né? Porque isso alinha expectativa e realidade. Como é que a pessoa chegou aqui e para onde ela quer ir, como? Às vezes, o trajeto que eu vou seguir e a forma como vou levar ela não tem nada a ver com aquilo que ela espera, né? Então, alinhar essa expectativa é importante. Mas, Amanda, também te agradecer por estar aqui. Não sei se você conseguiu compartilhar tudo que você escreveu aí. O tempo eu sei que é Talvez curto. fazer um parte 2. Não vamos ficar prometendo parte 2, não, só cobra depois. Mas, Amanda, muito obrigado realmente por estar aqui. Admiro muito esse seu posicionamento. As dicas que você deu aqui hoje são fundamentais. E acredito que sim, que as pessoas que estão assistindo a gente, se derem um pequeno passo, elas vão começar a avançar. E é sobre isso, né? Dar esse primeiro passo e começar a fazer as coisas acontecerem. Então, Amanda, para passar a bola para você, para a gente poder terminar aqui, o que você poderia deixar de uma mensagem assim, realmente, né, de motivação, assim, de repente, de inspiração para as pessoas a entrarem nesse negócio que você está fazendo hoje, tão bem feito, tendo resultados e colhendo frutos? Qual seria essa mensagem para o pessoal? Olha para a câmera aí e manda. Uma primeira coisa que eu quero pontuar aqui, já finalizando, comece. Entenda que esse é um caminho que vale a pena seguir, que dá frutos não só agora, que dá resultado não só para a sua venda desse mês, mas que dá resultados no longo prazo. E eu sempre falo nas minhas redes sociais que eu sou muito prática. Eu gosto de, né, dar algo, dar conteúdo. Toda vez que eu apareço nos stories é para realmente trazer conteúdo que vai fazer a diferença. E eu queria deixar um desafio para vocês nesse final aqui. E essa é a mensagem, movimente-se, coloque em prática. E o desafio é fazer um post nas suas redes sociais falando sobre a sua história. Por que você escolheu ser corretor? Por que você escolheu esse caminho para a sua vida? E aí você vai contar, seja na legenda, seja num carrossel, seja em vídeo, o formato que você achar mais confortável. Mas é bem simples, conte a sua história do porquê você escolheu ser corretor, do porquê você tem isso como missão da sua vida, como profissão. E aí você pode compartilhar na legenda um pouco mais das dificuldades, das conquistas que você já teve, da sua missão dentro da profissão. E eu tenho certeza que esse é um primeiro post, é um post de relacionamento que vai dar esse início para o seu posicionamento digital. É sempre assim, comece com alguma coisa. Então já deixei um desafio. Quem fizer e tiver resultado, o pessoal comentar lá, depois me conta lá no meu perfil. É isso aí, muito bom. Sensacional, sensacional. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Gustavão. Turma, ó, comentem, não deixem de compartilhar todos esses pontos aí que fazem do seu dia a dia quanto ao posicionamento digital. Então compartilhem aí pra turma também. Cara, consegui colocar em prática tudo e todas essas dicas, tá? E, gente, compartilhem também com outros corretores, né? Outras pessoas que querem começar também nesse mundo digital. Então, são dicas aí muito válidas para todas as pessoas, tá? Turma, estamos à disposição. Qualquer coisa, mandem mensagem lá no Instagram do Corretor SA. Um beijo a todos e tchau, tchau. Manda lá, tchau, tchau, pessoal.